Olá, amigos internautas! Nesta videoaula, irei falar um pouco sobre heredograma ou genealogia. Eu sou o professor André Luiz. Peço para que quem não assistiu ainda às videoaulas sobre genética, inscreva-se no meu canal no YouTube para ter acesso a elas e entender melhor o que eu vou explicar nesta videoaula. Por meio do heredograma, podemos representar os indivíduos de uma família e suas relações de parentesco. Então esta é uma importante ferramenta para o geneticista. Então, através do heredograma é possível determinar características, doenças, estudar doenças hereditárias. Então, uma importante ferramenta no ramo da genética, da ciência. Então, antes de falar de fato sobre o heredograma, é importante conhecer alguns símbolos que estão relacionados com o heredograma. Então, aqui nós temos diversos símbolos. Então, aqui nós temos o quadrado, que representa o indivíduo do sexo masculino, ou seja, o homem. A bolinha, que representa a mulher. O losango, que representa o sexo indeterminado, ou seja, quando não é possível determinar o sexo do indivíduo, ou seja, quando também o problema não nos oferece o sexo do indivíduo. É um sexo, então, que nós falamos que é o sexo indeterminado. Aqui nós temos o quadradinho preenchido, colorido, e a bolinha colorida é a característica estudada, ou seja, uma doença, uma característica do indivíduo. No caso aqui, ó, o quadradinho com um traço horizontal ligando na bolinha. É um casamento. Então, ou seja, é um casamento, né? O homem e a mulher. Casamento consanguíneo, quando nós temos dois traços horizontais, ligando o homem à mulher. É o casamento consanguíneo. Filiação. Então, nós temos o homem, a mulher, né? Teve um casamento aqui. E no caso, nesse casamento surgiu um descendente. No caso aqui, um filho do sexo masculino. Irmandade, ou seja, são os irmãos, né? Provenientes do casamento, de algum casamento aí. Uma família, onde há um casal que teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Gêmeos univitelinos. Nós temos gêmeos univitelinos. Aqui está faltando um traço. Ó. Deveria ter um traço aqui, caracterizando melhor os gêmeos univitelinos. Ó. Vou colocar um tracinho aqui para ficar melhor a representação. Então, gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que são provenientes de um mesmo espermatozoide e de um mesmo ovócito. Ou seja, eles compartilham da mesma placenta. São idênticos em tudo, esses gêmeos univitelinos. Já os gêmeos fraternos, ou dizigóticos no caso, ou bivitelinos, são aqueles gêmeos provenientes de um espermatozoide e de um óvulo diferente no caso. Um espermatozoide, 2 espermatozoides no caso, e 2 óvulos. Portanto, eles são diferentes, geneticamente diferentes, né? Eles não são idênticos, porque não compartilham da mesma placenta, não vieram de um mesmo espermatozoide, de um mesmo ovócito, ou seja, não vieram de um mesmo zigoto no caso. Eles são fraternos, eles não são idênticos. Tanto é que pode ter um indivíduo do sexo masculino junto com um indivíduo, com uma mulher no caso, né? Com uma menina. Já aqui não. Os gêmeos univitelinos sempre são do mesmo sexo. Olha, está faltando algumas representações, alguns símbolos, né, para o heredograma, mas aqui eu coloquei os principais. Nas atividades que eu vou postar relacionadas a essa matéria, eu vou enfatizar esses símbolos e vou acrescentar os outros símbolos também. Então, essa videoaula é só mesmo uma videoaula básica. Eu vou trabalhar melhor com essa videoaula nos exercícios que eu irei postar. Aqui nós temos um heredograma já montado, né? Observe que aqui nós temos numerais, né? Numerais romanos no caso, e numerais arábicos. Os numerais romanos determinam as gerações daquela família. Então observem, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Então os numerais romanos estão relacionados às gerações de determinada família. Já aqui nós temos os numerais arábicos.
1, 2, 1, 2, poderia ser assim também, ó, 1, 2 e dar continuidade, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por aí sucessivamente. Ou então do jeito que eles colocaram aqui, ó, 1, 2, depois começa de novo na próxima geração, 1, 2, 3, 4, salta para a próxima geração e começa a numerar novamente. Eu prefiro até mesmo do outro modo, né? Começando pelo numeral 1 e dando sequência até o último indivíduo de determinada família. Então, para a gente entender melhor um pouquinho sobre o heredograma, vamos resolver uma atividade, um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Vamos ver. No heredograma estão assinalados os membros de uma família afetados por uma doença hereditária. Com base nas informações obtidas no heredograma, responda. Letra A. A característica em questão é determinada por um alelo dominante ou recessivo. Justifique. Então, primeira coisa que o problema está pedindo é determinar se o problema aí ele é determinado, se a doença é determinada por alelo dominante ou recessivo. Para isso, eu vou ensinar uma regrinha bem básica para vocês, para facilitar, para ajudar muito nesse tipo de questão. Então você vai observar primeiramente se tem pais, né, casal aqui, que tiveram filhos doentes, pais normais que tiveram filhos doentes, ou então pais doentes que tiveram filhos normais. Se você deparar com pais normais que tiveram filhos, ou um filho no caso, doente, é sinal que a doença ela se expressa em recessividade, quando os pais são normais e o filho doente. A doença então ela se expressa em recessividade. Já ao contrário, quando os pais são doentes, tendo filhos normais, ou um filho normal no caso, a doença ela expressa em dominância, ela é dominante. Observe. Então vamos procurar aqui, ó. Aqui nós já encontramos, ó. Esse casal aqui, o indivíduo número 5, o homem, né, o indivíduo número 5 e a mulher, número 6, tiveram dois filhos, um filho do sexo masculino e uma filha do sexo, no caso, uma filha, né? Então tiveram dois filhos. Um doente. Lembre que quando está colorido é a característica que nós estamos estudando, no caso uma doença. Então esse indivíduo está afetado pela doença. Então pais normais com filho doente. Então com certeza essa doença ela se expressa em recessividade. Então nós vamos utilizar letras para representar o genótipo desses indivíduos do heredograma. Eu vou escolher a letra A, que é a mais utilizada, né, por nós professores aí. Vamos lá, escolher a letra A então. Então, se esse indivíduo está afetado e a doença ela se expressa em recessividade, com certeza o genótipo desse indivíduo será Azinho, Azinho. Porque uma doença que expressa em recessividade, ela só se expressa quando ela está em homozigose. Então, se esse indivíduo ele é doente, esse aqui não, né? Para que esse indivíduo aqui não seja doente, ele tem que ter pelo menos um alelo dominante, porque a doença ela se expressa em recessividade. Nós não sabemos qual que é o outro alelo do indivíduo, então vamos colocar um tracinho. Já os pais, para serem normais, tem que possuir também pelo menos um alelo dominante. Ó. Esse é dominante e esse indivíduo, essa mulher também é dominante. Para esses pais serem normais e terem um filho doente, eles têm que ser heterozigóticos. Então, azão, azinho para o homem, azão, azinho para a mulher. Porque ambos irão doar um alelo recessivo para o garoto aqui, ó, para ele ficar com a doença. Esse foi premiado, né? Aí que beleza, ó, ficou com a característica que é recessiva. Já essa menina não, ela está saudável, ela não apresenta doença. Não é possível determinar o fenótipo, o genótipo no caso dessa garota. Por quê?
que ela pode ter dado um azão do pai e um azão da mãe. Pode ser então os alelos podem estar em homozigose, né, em dominância também. Ou pode ter dado um alelo azão e um alelo azinho, de qualquer um dos pais aí. Basta ela ter um alelo dominante para que a doença não seja expressa nessa garota, né? Então observe que a doença, respondendo à letra A, ela é recessiva, né, determinada por alelo recessivo. Letra B. Dê os genótipos das pessoas indicadas no heredograma. Então aqui a gente já começou, ó. Que tá fácil então agora. Esse indivíduo doente, ó, ele vai ser azinho, azinho, né? A gente já falou aqui que a doença ela é recessiva, então você já coloca azinho, azinho para todos os indivíduos que apresentam a doença, ou a característica no caso, em questão. Esse indivíduo aqui, ó, ele tem que ter um alelo dominante para ser normal, né? E o outro alelo vai ser dominante ou recessivo? Para que pais, no caso, esteja um filho doente, uma filha doente no caso, ambos têm que doar um alelo para esse indivíduo, para essa menina no caso. Então essa aqui, a mulher doou, né, um alelo para essa garota, e o pai também vai doar. Lembrando que o pai não manifesta a doença, apesar de ter um alelo para a doença, essa doença não é expressa nesse indivíduo, porque ele tem um alelo dominante que cobre essa doença, né, cobre a característica. Então aqui, heterozigoto, homozigótica recessiva e heterozigoto no caso. Esse indivíduo também vai ter o quê? Pelo menos um alelo dominante, e vai ter dado também no caso um azinho da mãe. Então tá aí, os genótipos dos indivíduos do heredograma. Letra C. Qual é a probabilidade de que o casal 5 e 6 venha a ter em outra gestação uma criança afetada pela doença? Então observem, para isso a gente vai utilizar o quadro de Punnett, que é uma importante ferramenta para a genética também, para a gente determinar algumas características. Então, observe o que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro a gente constrói o quadro de Punnett, que é bem tranquilo, ó. Você pode fazê-lo à mão mesmo. Observe o quadro de Punnett. Eu falo com meus alunos que esse quadro ele é muito fácil, ele é bem tranquilo e uma ferramenta muito importante, né, para nós que gostamos, no caso de genética. Então tá aí o quadro de Punnett, né? Vamos pegar outra cor aqui para representar melhor esse quadro de Punnett. Então vamos ver, quer saber a probabilidade desse casal aqui em outra gestação no caso, ou seja, nascer outra criança afetada pela doença. Então, para a doença ser expressa na criança que irá nascer, no caso, essa tem que nascer o quê? Homozigótica recessiva. Azinho, azinho. Não é? Ó, igual esses indivíduos aqui que estão afetados. Ó. Então, a gente vai fazer o cruzamento desses indivíduos aqui, dos pais, né? Os possíveis pais, no caso. Quais são os alelos produzidos por esse indivíduo? O alelo azão e o alelo azinho. Lembre que quem não assistiu a minha videoaula sobre genética, dá uma olhadinha para entender melhor o que eu estou falando aqui. Os alelos se segregam na formação dos gametas. Essa é a primeira lei de Mendel. Aqui é a mesma coisa, ó. Azão, azinho, os alelos se segregam na formação dos gametas. Vai ser um alelo azão e um alelo azinho. Esse aqui ficou meio esquisito, deixa eu arrumar ele aqui. Pronto. Aqui vamos pegar aqui então os gametas do pai, ó. Vamos desenhar o símbolo aqui masculino, né? Ficou bem esquisito, mas aqui é o homem, tá? Os gametas do homem. E aqui os gametas da mulher, o símbolo do sexo feminino no caso. Então vamos multiplicar, ó, né? Azão vezes azão, azão, azão. Azão vezes azinho, azão, azinho. Azinho vezes azão, azinho, azão. A gente coloca, né, o dominante na frente. Azão, azinho. Azinho vezes azinho, azinho, azinho. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Primeiramente,
qual que é a probabilidade do gameta masculino carregar, no caso, o alelazão e o alelazinho? É meio, né? Meio para cada um. Meio para esse. Só tem duas possibilidades aqui. Ou o gameta carrega o azão ou o azinho. Para a mulher a mesma coisa, né? Ó, ou o ovócito secundário dela carrega o azão ou carrega o azinho. Então vamos. Então qual que é a probabilidade? O que o problema está pedindo? A probabilidade. Então P, né, a probabilidade. Esquenta um pouquinho de matemática, mas é bem tranquilo, não tem erro. Qual que é a probabilidade de nascer uma outra criança afetada? Para essa criança ser afetada, ela tem que carregar 2 alelos recessivos. Aqui ela carrega? Não. Aqui carrega? Não. Aqui carrega? Não. Aqui não vai precisar nem de conta, né? Já está claro aqui, ó. Olha aí, observem. 1/4. Ou seja, ela tem 25% de chance de carregar os alelos recessivos e expressar a doença em questão. Então, 25% de chance de terem uma criança e essa carregar os alelos recessivos que irão expressar a doença. Então, amigos, vou ficando por aqui. Vou postar mais atividades, mais exercícios relacionados ao heredograma. E até a próxima. Muito obrigado.